Você nasceu em Curitiba, né? Nasci Foi para o interior com que idade? com 6 anos de idade, Uhum. por aí. A minha mãe é do interior, meu pai, que já é falecido, era de Cambé, Uhum. essa região assim do norte do Paraná. E, enfim, né, a gente saiu daqui num contexto muito difícil de violência doméstica. Minha mãe sofria violência doméstica e a gente precisou ir pro interior por isso, né? Foi basicamente assim, a gente vivia aqui, eu nasci aqui em Cascavel, minha mãe já morava aqui já fazia uns 20 anos, né, conheceu meu pai. E assim como geralmente as violências domésticas acontecem, a violência foi progredindo até o ponto que ficou insustentável Uhum. viver aqui, né? E era numa época onde a Lei Maria da Penha, por exemplo, era super, né, era um teste praticamente, Uhum. né? Então tava ali começando e não fazia o atendimento adequado das mulheres. E aí não existia forma de ficar aqui. Ele nos perseguia, minha mãe queria se separar, ele ia até o lugar que a gente estava escondidas, enfim, até o momento que a gente saiu de madrugada, escondidas para sobreviver. Você e sua mãe foram para o interior A gente foi sozinhos, é pro isso? interior sozinhas, para uma cidadezinha chamada Ouro Verde do Oeste, que Uhum. é uma microcidade onde minha mãe achou que estaria super protegida, né? Mas infelizmente meu pai nos achou, foi até nós, quebrou nossa casa. E aí a gente fugiu para Cascavel nesse Uhum. momento. E estamos lá até hoje. E também, só para citar, seu pai fazia o quê em termos profissionais? Então, daí isso é mais complexo, assim, porque meu pai, na verdade, ele era ex-presidiário e Uhum. ele tentava se estabelecer no mercado de trabalho, né? Entendi. E a sua mãe? Minha mãe é Uhum. professora até hoje do estado. Eu lembro completamente. Eu tenho cenas gravadas na minha cabeça da violência doméstica e da violência, dos momentos de angústia, dos momentos de medo, assim, com muita clareza, né? Lembro do meu pai, lembro, de como era viver em Curitiba também. E então, para mim, na verdade, eu fui descobrindo algumas coisas ao passar da minha vida, né? Então, alguns detalhes de toda essa história. Mas desde muito pequena eu tinha muito claro algumas coisas, né? Sobre o que que era a violência, por que que mulheres apanham mais do que homens, assim, né? Por que que existe essa lógica? Minha mãe sempre conversou muito comigo sobre isso. Então, me marcou nesse sentido, assim, porque quando eu tinha 12 anos, eu descobri a palavra feminismo, por exemplo, né? O que que era ser feminista. E aí eu lembro muito bem, assim, que foi a minha tia que mandou um vídeo da Emma Watson, que era embaixadora da ONU Mulheres, e aí eu descobri que existia essa palavra feminismo, e aí eu entendi que eu era feminista. Assim, foi muito interessante, assim, eu entendi que então todo aquele pensamento que eu vinha desenvolvendo desde criança, que eu observava que não era justo a minha mãe apanhar, e que a mãe do meu pai também apanhava, assim, sabe, essa coisa em cadeia, que tinha nome, né? Que era feminismo, e por isso que eu sou feminista desde criancinha. Uhum. E a política, como ela entrou na tua vida? Enfim, a militância, né? Uhum. Então, eu comecei a militar bem nova, né? Para além dessa coisa assim, né, de gostar de discutir de política, discutir sobre política desde muito nova, mas com 14 anos eu participei das ocupações nas escolas aqui do Paraná. As ocupações foram feitas em sua maioria pelo pessoal do ensino médio, mas eu que já queria ser muito envolvida nas questões sociais, estava ali por dentro também. E a partir disso eu nunca parei, né? Então, no meu ensino médio, muito envolvida no movimento estudantil, no movimento partidário eu entrei só com 19 anos, mas sempre, é, né, participando de congressos e afins. O que que te atraiu nessa coisa da luta coletiva? Eu acho que uma pessoa fez muita diferença na minha vida nesse sentido foi minha própria mãe, porque ela era sindicalizada, professora e sempre se importava muito, né? E se tinha greve, ela entrava na greve e me explicava a importância da greve. Então, quando surgiu a ocupação, para mim era muito natural, né? Ok, então nós, como estudantes, entendemos que esse é um momento que a gente tem que lutar contra o corte de investimento na educação, enfim. Então, para mim foi natural, né? Inclusive tive apoio, né, da minha família. Então eu acredito que foi isso, mas eu acho que tem uma coisa assim que pela minha vida, pela minha criação, pelo que tudo que me marcou,
que é uma sensação de injustiça, né, de revolta pela injustiça muito grande, assim. Então eu não suportava a ideia de não estar junto com a galera que eu achava que estava lutando pelo certo, né? Eu sempre fiz campanha para alguém, assim, né? Mas na militância mesmo, por acreditar que fazia sentido, né? E aí, quando eu tinha esses 17, 18 anos, eu me aproximei da professora Lilian, que é minha antecessora como vereadora, e uma professora universitária da UniOeste, né? E sindicalista e tal, uma grande figura. E aí ela me chamou para me filiar. A minha mãe, nessa época, já era do diretório, do PT e tal. A gente, né, eu já tinha esse convívio em casa, mas foi com esse convite que eu decidi me filiar mesmo. E aí, quando eu comecei a trabalhar como estagiária na Câmara, eu tive mais acesso a como é esse momento de fazer a organização das chapas, por exemplo, de quem vai sair candidato, o que é necessário. E aí, quando estava tendo essa organização, eu que, né, era uma militante, mas ainda não tinha me colocado em nenhum momento como candidata, até porque tinha 22 anos. Eu percebi que não tinha juventude nenhuma na chapa. Isso me incomodou demais, assim, que os nomes que estavam sendo colocados tinham todos mais de 30 anos. E perfeito, né? Tem sua representatividade, enfim, mas que me incomodava porque dentro do partido, dentro dos movimentos sociais, existe uma reclamação e uma crítica à juventude por não se organizar junto. E a minha crítica a essa crítica sempre foi o fato de que se não existe representatividade, se não existe essa identificação com as nossas lideranças, é muito difícil mesmo que a juventude se sinta à vontade, se sinta motivada a estar junto nos movimentos. Então, eu pensava assim, não, eu vou colocar meu nome à disposição, nem que seja para que alguns jovens vejam que há essa possibilidade, que a política não é totalmente envelhecida e que só consegue olhar para uma perspectiva de mundo que não é a nossa, que, enfim, né, a juventude tem hoje tá numa situação, enfim, num contexto social muito diferente, né, do que as juventudes anteriores, né, socialmente, economicamente, ao acesso à cultura, do acesso ao trabalho, do acesso à educação. Então, eu não me sentia confortável apoiando um partido que não tivesse a nossa representatividade, sabe? Uhum. Existe. Eu acredito que a política, ela é uma dinâmica de poder, né? E esse poder ele não é passado tão facilmente, né? Eu acredito muito naquela frase de que não existe espaço vazio, todo espaço tem que ser conquistado, né? Então não tem nada esperando você, vem entre juventude, né? A gente tem que se colocar e disputar esse espaço também. Então eu acho que é uma coisa, eu não vou falar natural, porque eu acho que não deveria ser, né? Eu acho que a juventude deveria existir em todo partido uma noção de que é necessária uma renovação dos quadros. Mas eu diria que é uma coisa normalizada, isso de que, então, para que haja renovação, a gente tem que provar que consegue, assim, né? Então, se hoje eu sou vereadora, é porque eu fiz né, me articulei, fiz uma campanha, e os eleitores comprovaram que eu tinha capacidade de estar nesse espaço, né? A minha avaliação, inclusive pensando em como o partido se organiza por dentro e como também aparece para fora, é que existe uma dificuldade de fazer uma renovação na forma de fazer política também, né? Então, existem práticas que foram feitas e que foram excelentes há anos atrás, mas que já não funcionam tanto. Até o próprio uso da internet, né? Que eu acredito que um dos pontos fortes que as nossas candidaturas jovens, as nossas lideranças jovens têm no Brasil hoje, é porque estão nesse campo de debate que é a internet, que são as redes sociais, e que é essencial. Hoje em dia não se faz mais política sem estar nesse espaço. E a gente está dominando esse cenário, assim, né? Então, eu sinto que isso é uma das coisas, assim, né? A prática da política, ela precisa também ser renovada pelo atual contexto político, né? Você acha que a direita, extrema-direita, eles saíram na frente nesse lance de dominar a linguagem das redes? Eu acho que sim, de certa forma, sim. Eu acho que hoje a gente tem conquistado muito. Essa sensação que eu tenho. Tudo bem que ontem mesmo eu vi um ranking das mulheres da política que mais têm
ganhado espaço na internet, assim, né? E aí eu fiquei assustada porque a maioria são de direita. Aí isso me assustou um tanto, né? Inclusive, a que tem mais influência disparada é a Michelle Bolsonaro, né? Mas eu sinto que a gente tem ganhado mais espaço, a gente tem conseguido novas estratégias para chegar em novos lugares, assim, na internet. Mas tenho certeza que a direita conseguiu, assim, pensar primeiro nisso, né? Até numa própria coisa, assim, da disparo no WhatsApp, né? Tudo isso. E que conseguem atingir da juventude aos mais velhos, né? Eles têm esse talento. Como que a esquerda pode reconquistar a juventude? Perfeito. Eu acho que tem uma coisa na juventude que sempre organizou a juventude, que é essa coisa do antissistema, né? Então você está se revoltando contra um sistema. Eu acredito que nessa época que você colocou, na época da redemocratização, era muito óbvio que a juventude estava lutando contra o autoritarismo, porque isso era um sistema que, né, estava destruindo a sociedade e tal. Então, isso era uma coisa mais natural. Hoje, a direita conseguiu subverter isso, né? E colocar como se nós, da esquerda, e que hoje, por exemplo, nós temos o governo federal, a gente tem o governo federal, inclusive, com muita articulação, né, assim, tendo que fazer muitas articulações para conseguir governar, e que nós somos o sistema, né? Então, o que é esse antissistema? É se colocar nessa posição de que eu sou contrário aos direitos humanos, eu sou contrário às mulheres, hoje a gente tem essas células horrorosas de homens machistas na internet, né, os incels, enfim, que estão se organizando muito bem, inclusive, para violentar as mulheres, e isso tem se organizado dessa forma, né? Então, eu sinto que esse foi um movimento que hoje existe você falou muito bem, uma ideia de que ser direita é o que é legal, assim, é descolado, você tá sendo extremista, mas que é um movimento que a gente consegue reverter, inclusive com lideranças jovens no poder, assim, eu tenho essa clareza. E não falo isso só por mim, né, mas porque eu observo que quando a gente tem lideranças pautando as questões que são caras para nós, né, atualmente, isso tem muitas frentes, né? É falar do trabalho que está precarizado para a gente, é falar das novas formas de trabalho, inclusive, é falar da educação, falar do acesso à cultura, que a gente não pode negligenciar na política, né? Porque a juventude quer viver e isso passa pelo lazer, enfim. Tudo isso aproxima a juventude. Então, acho que esse é um dos caminhos, né? E parar também com essa ideia de que a juventude teria menos experiência para debater também, né? Isso eu acho que a gente tem que permitir mais que as pessoas coloquem suas ideias, inclusive novos espaços, né? A juventude está na rua também, mas também está na internet debatendo, e a gente tem que aceitar isso. Vai ser, muitas vezes, as discussões estão acontecendo no Twitter ou no X. Como é que foi essa campanha? Como que se deu isso? Provavelmente não tinha grandes recursos, né, Não. de dinheiro e tal. Como é que foi isso? Eu fui o voto mais barato da minha cidade, do PT. Pelo tanto de dinheiro que eu recebi para fazer campanha e pelo que eu consegui reverter em votos, né, foi o voto mais barato. Mesmo porque a gente usou diferentes estratégias que não diretamente precisavam utilizar dinheiro, né? Primeiro que a gente estava em muitos espaços, eu estava muito presente na cidade, então a gente estava nos bares, estava nas escolas, nas universidades, nas saídas dos trabalhos, nos sindicatos, então, e presencialmente, conversando e escutando, porque eu acredito que isso é uma resposta, muitas vezes, que a gente quer muito propor, e acaba esquecendo o fato de que as pessoas também querem ser ouvidas, né? Querem propor também, né? E participar. Então, foi isso, a gente esteve muito presente na internet também, e isso foi algo muito legal, assim, porque tanto pelo público da juventude quanto outros públicos que estão na internet, que vão ser acessados assim, muitas vezes a gente não vai encontrar elas na rua, né? Então, isso foi uma ferramenta muito importante para nós. Foi surpreendente, né, pelos pontos que você destacou. Eu estou numa cidade e num território, numa região que é conhecida por ser muito conservadora, é o Velho Oeste, né, aqui do Paraná. Dos coronéis, enfim, dessa dificuldade da esquerda ampliar, do movimento de partidos progressistas ampliarem ali. Então foi uma surpresa para todo mundo eu ter sido eleita, né? Eu, aos 22 anos, a única mulher a ter sido eleita no parlamento, enfim, foi muito surpreendente, mas também eu sinto que foi uma resposta ao que os eleitores mesmo querem
querem escutar, assim, né? Querem renovação, querem ver novos quadros, tem essa preocupação. E isso eu ouvi muito de pessoas mais velhas, assim, de 70, 80 anos que me encontravam e falavam: eu votei em você porque eu quero ver pessoas novas na política, porque eu vou morrer daqui a um tempo e eu quero ter a certeza de que outras pessoas que eu acredito estão dominando esse espaço também. Logo que eu fui eleita, antes mesmo de eu ter mandato, eu participei de um evento que é do Instituto Se Fosse Você, que é um instituto da Manuela Dávila, com várias mulheres muito importantes, assim, e ela fez um evento para reunir as mulheres que haviam sido eleitas, que já tinham mandato também, já estavam nessa luta. E aí eu lembro que como eu não tinha mandato ainda, eu escutei muito, né? E aí eu escutava muito das mulheres esse sentimento de solidão. E eu ficava um pouco assustada, né? Eu pensava assim, não, mas às vezes, na minha vez não vai ser assim, né? Na minha Câmara não vai ser assim, por mais que existissem vários fatores que me fizessem acreditar que seria, né? E aí, hoje eu percebo, assim, como é esse o sentimento, sabe? Eu tenho, claro, muitas mulheres, muitos grupos que me apoiam ainda, e quando tem esses momentos de misoginia, de violência política de gênero na Câmara, estão ali para me auxiliar. Mas dentro da Câmara é muito complexo, né? É muito complexo debater política, sendo a única mulher, sendo a única de partido progressista, e é solitário. Ao mesmo tempo, a gente representa muita gente que não está nem um pouco representada na Câmara, então é muito trabalho, mas é um trabalho que eu faço com muita alegria, né? De poder representar de alguma forma esse pessoal. Então, é complexo, assim, é um ambiente muito violento para nós. Eu acredito o seguinte, a gente passou por anos, por exemplo, sem debater de forma aprofundada dentro da esquerda a importância de ter mulheres no parlamento, ter mulheres no executivo. Isso é uma coisa que fez com que as políticas para as mulheres fossem atrasadas em muitos anos. Então, tudo bem, o companheiro de esquerda que estava ali nos representando, ele olhava muito bem para os setores, por exemplo, né, sociais, econômicos, enfim, da luta pelos trabalhadores. Mas, por outro lado, todas essas pautas que são pautas que dizem ser identitárias, elas acabam para trás, né? Então, por que hoje a gente tem, né, a gente está batendo recorde de violência contra a mulher e afins? Porque isso não foi olhado com a devida atenção por muito tempo. Eu acredito nisso. Eu acredito que uma coisa também não apaga a outra, não se opõe à outra, né? Então, eu posso debater questões identitárias como diversidade, a pauta feminista, a gente tem também, né, hoje se fala muito sobre a importância de votar em pessoas negras, de pautar a negritude também, por exemplo, né? E posso também falar sobre a importância de pensar nos trabalhadores e de pensar em novos direitos e garantia de direitos. Hoje a gente fala sobre a escala 6x1, que dentro do parlamento, dentro do Congresso, foi puxada por uma deputada trans, que é a Erika Hilton, né? E claro, tem todo um movimento por trás dela, mas que eu acredito que esse momento social que a gente está vivendo hoje é um movimento onde essas minorias, entre aspas, mas esses grupos que são historicamente segregados, historicamente estigmatizados, estão vendo que é a hora de estar na política e debatendo junto com todas essas outras pautas que a esquerda sempre teve, as nossas questões, né, as nossas questões particulares. Então, critico muito quem acredita que pautas identitárias são, sei lá, né, minoritárias, não precisam ser debatidas. Como enfrentar ao mesmo tempo essa necessidade dessas pautas avançarem e com essa reação violenta que existe, né, de setores da sociedade, inclusive de setores populares que veem nisso. Olha aí, os caras estão falando de coisas que não tem, né, não afeta a minha realidade. Como é que você vê isso? Primeiro que eu tenho muito essa leitura de que o que a gente vive hoje é uma reação à nossa tomada de direitos, né? Então, esses movimentos de agressão às mulheres, assim, né, estarem se organizando para nos violentar, é uma reação ao fato de que há alguns anos as mulheres têm tomado a liberdade de
de se separar, de dizer não, de trabalhar, de estar na política, enfim, muitas coisas que a gente tem se colocado e que há uma reação, assim, né? Inclusive, li ontem uma matéria que falava sobre o ressentimento masculino, assim, né? Que está gerando esses grupos, assim. Então, é um sentimento de que os homens não estão avançando, né? As mulheres estão avançando, conquistando novos direitos, novos espaços, e os homens permanecem no mesmo lugar, assim, né? Então, eu acredito muito nessa reação. Acredito, sim, que exista esse grupo que é progressista, mas que não ache necessário falar sobre isso, só que você falou de uma forma, exatamente, assim, que é algo que não afeta a minha vida, assim. Você falou, tipo, eu não acho importante porque é algo que não afeta a minha vida. Pois bem, eu acho que é esse o ponto, assim, né? Como que a gente enfrenta isso? É conversando com o companheiro, falando do companheiro. Isso não afeta a sua vida, mas afeta a vida de muita gente. Né? Inclusive, pensando nas pessoas trans, a porcentagem de pessoas trans que morrem antes dos 30 anos, que não conseguem acessar o mercado de trabalho, que permanecem na prostituição sem querer e afins, é gigantesca, mas não afeta a minha vida. Mas mesmo assim, eu preciso me importar com isso, porque é a vida de outras pessoas, né? A gente tem dialogado sobre como para nós têm sido surpreendentes as pesquisas que colocam o Flávio tão à frente, né? Mas é muito difícil para a gente que está, né, na outra bolha, recebendo outras informações e afins, a gente mensurar como que isso tem chego para as outras pessoas, né? Como que tem chego a informação de que o filho do Bolsonaro vai ser o novo presidente, assim, né? Então, eu acredito que esse governo Lula, o governo Lula 3, tem sido, assim, talvez o melhor governo. Assim, no sentido mesmo dele ele tá montando, remontando tudo que foi destruído, inclusive ainda fazendo melhor. Assim, né? Colocando mais e mais e mais. Acredito também que o posicionamento dele em relação à soberania nacional, o posicionamento de inclusive até de uma questão subjetiva, assim, de fazer a gente voltar a ter o orgulho do nosso país, assim, em vários setores e afins, eu acredito que isso tem ganhado muito, assim. Só que o nosso desafio é fazer com que as pessoas saibam disso, né? Com que as pessoas entendam isso, inclusive combater fake news, combater toda essa chuva de informações que vem de formas contraditórias, né? Por que Então, você acha que a gente não sente isso na média da população? Quer dizer, na média da população, a impressão que há ainda um mal-estar, a gente não vê a consciência dessa situação que você está falando, que nós estamos numa situação de quase pleno emprego, inflação mais baixa em anos, etc. Por que as pessoas não sentem isso? Eu acho que a primeira coisa, assim, que a gente tem que aceitar é que, de fato, não é fácil viver, não tá fácil viver, assim, né? Pensando num sistema capitalista que vai cada vez mais se afunilando e a coisa vai ficando cada vez mais difícil, em crise, enfim, é complexo mesmo. Mas eu acredito também que, por outro lado, foram anos de uma campanha contra o PT, uma campanha contra a esquerda no Brasil, campanha contra o Lula. Então, eu acho que o Brasil poderia estar, né, nas suas plenas condições e o melhor país do mundo, que ainda assim haveria um imaginário social de que o Brasil está ruim. Né? E aí é desafiador pra caramba entender como é que a gente faz para as pessoas saberem que não tá assim. Então, a gente tem, eu acho que todos nós parlamentares, a gente está tentando fazer uma comunicação mais assertiva, mais acessível, né? De comprovar para as pessoas. Por outro lado, eu vejo, por exemplo, o movimento dos postos de combustível, que mesmo a Petrobras diminuindo o valor, não diminui o valor lá na ponta. Então, qual que é a impressão que causa? Né, para a população é que o governo Lula aumentou o valor do combustível, né? Então, assim, eu acho que são várias frentes que atuam para que pareça que o governo Lula não está indo bem. Você é pré-candidata a deputado estadual, né? Uhum, isso. E
O que você pretende colocar nessa candidatura? Com bandeiras, a gente tem algumas bandeiras assim, né? Eu acho que a que a vida me levou a ter muito explicitamente e, e por eu estar sozinha também no parlamento, é a bandeira do feminismo, né? Acredito por uma questão de sobrevivência do meio ambiente, que a gente tem tentado levar ao máximo, porque já não é mais uma escolha, preservar, enfim, e fazer as coisas acontecerem de uma forma sustentável. A cultura, a juventude, para que seja possível pensar em um futuro. E a educação, que tem sido, né, minha bandeira já há muitos anos, e que aqui, especificamente aqui no Paraná, como você falou, sou pré-candidata a deputada estadual, tem sido muito atacada, né, como um projeto neoliberal mesmo, que a gente já vem vendo acontecer, da direita atacar a educação exatamente porque não quer pessoas pensantes e que sejam críticas ao próprio governo, né, e a todo esse sistema que nos leva à desigualdade que a gente vive hoje. Então, são essas as condições, assim. Eu venho para essa candidatura depois de muita conversa com o meu partido, depois de ter sido convocada mesmo, porque há um espaço, né? Há um espaço muito grande hoje no nosso cenário estadual para que a gente se coloque e a gente precisa garantir, né, terem deputados estaduais qualificados, assim como os federais, assim como no Senado, que nós precisamos de uma frente muito ampla e muito combativa, né, para inclusive ajudar na governabilidade do presidente Lula. Você acha que a esquerda brasileira está preparada para o pós-Lula hoje? Eu acredito que tem se preparado. Eu acredito que não exista um nome agora, né? Ninguém consegue apontar um nome específico que poderá substituir Lula. Haddad, por exemplo, seria um nome. Temos outros nomes, inclusive de outros partidos, que poderiam estar nessa frente. Eu acredito que vai ser desafiador e por isso mesmo que existe uma preocupação, inclusive do presidente Lula, de renovar os quadros, de ter novas lideranças, de conseguir colocar a juventude né, no poder e tal, para que haja a certeza de continuidade. Claro que para nós dá uma insegurança, assim, né? Para nós da esquerda do Brasil, que sempre vimos o Lula como uma liderança, a liderança possível para se eleger, inclusive, né, a presidente. Então, vão ser próximos anos de muito desafio e eu espero que isso seja central, inclusive, nesses próximos 4 anos, para além, claro, da governabilidade, mas da gente garantir que o país não caia novamente na extrema-direita por falta de opção, até porque a extrema-direita está com várias novas lideranças possíveis para lançar. Eles estão pensando nisso, então que a gente também precisa pensar.